Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e esse vídeo faz parte do nosso curso aí de Física 1 Mecânica. Na aula de hoje vamos falar sobre força normal. Antes de começar a aula, só vou dar um recadinho, um aviso do que eu estou testando nessa aula aqui de força normal. Porque é o seguinte, nas outras aulas do canal, geralmente eu faço uma aula sobre um tema, um tópico, né? E aí eu tento colocar o máximo possível, né, o mais completo possível dentro daquele tópico. E aí eu vou colocando os tempos no vídeo dos subtópicos que a gente vai discutindo naquele vídeo para ficar mais fácil para vocês se organizar e saber o que você está vendo durante o vídeo todo, ok? Nessa aula eu vou testar o seguinte, eu não vou fazer um vídeo com tudo. Eu vou pegar essa aula, é uma aula só, mas é uma aula que eu vou dividir em 4 partes, tá? Essa aula vai ser uma parte que eu vou falar do conceito de força normal. É uma segunda parte da mesma aula de força normal, que eu vou fazer exercícios básicos de força normal. A terceira parte dessa aula eu vou fazer sobre força normal no elevador, quando o elevador está subindo, descendo, muda. E a quarta parte eu vou falar de força normal em um plano inclinado. E aí vão ser 4 vídeos, ok? E aí eu vou testar e eu quero que vocês me ajudem também a decidir qual que é o melhor formato. Se o melhor formato é um vídeo só sobre o tópico, por exemplo, será que força normal, será que seria melhor um vídeo só, com tudo isso em um vídeo só, e separado por tempo, para você se organizar? Ou se é melhor 4 vídeos, por exemplo, 5 vídeos, a aula dividida em vários vídeos menores, né? O que você prefere, né? Um vídeo de 40 minutos, por exemplo, ou 4 vídeos de 10 minutos, porque a aula é a mesma, tá? Aí você vê se você prefere, professor, eu prefiro um vídeo só, por exemplo, de 40 minutos, do que 4 de 10, porque aí fica mesmo uma quantidade menor de vídeos na playlist, eu consigo me organizar melhor, não sei, né? Ou você vai falar assim, não, professor, eu já prefiro 4 vídeos de 10, eu prefiro que seja dividido o tópico em vários vídeos menores. Por quê? Porque eu consigo me organizar melhor desse jeito, porque aí eu paro de assistir eu assisto um vídeo inteiro, e aí eu sei que eu vou ter que assistir o outro vídeo, eu consigo me organizar melhor. Ou o meu cérebro funciona melhor desse jeito. Se eu olho um vídeo de 40 minutos, o cérebro já para um pouco, né? Se eu olho um vídeo de 10 minutos, o cérebro já funciona melhor. Então meu cérebro vai funcionar melhor com 4 vídeos de 10 do que um de 40, tá? Então eu quero que vocês falem para mim desse teste. O que vocês preferem? Um vídeo de 40 minutos, por exemplo, ou separar esse em 4 vídeos de 10, né? Um vídeo com todos os tópicos, ou fazer a aula dividir em várias partes, né? Tipo a aula parte 1, a aula parte 2, a aula parte 3, a aula parte 4, parte 5, cada um com um tópico certinho separado, ok? Aí você me fala que aí eu vou organizar o canal conforme o que for melhor para a gente, né? O que for melhor ali para organizar os nossos estudos, né? Lógico que no final o conteúdo vai ser o mesmo, né? O que vai mudar é que, por exemplo, uma playlist que teria 10 aulas, por exemplo, de 40 minutos, vai ter 40 aulas de 10 minutos, né? Então vai aumentar a quantidade de aulas nas playlists, por exemplo. Mas vai diminuir o tempo em cada aula, tá? Então eu quero que você me fale aí qual que é o formato que você prefere, ok? Vamos começar essa primeira parte, a gente vai falar sobre o conceito de força normal. Vamos lá, a força normal surge pela terceira lei de Newton. A força normal é a terceira lei de Newton em ação, né? Quem que é a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, né? Se você faz uma força, existe uma força que vai ser aplicada com a mesma direção e sentido oposto àquela força com a mesma intensidade, né? Então olha só, a força normal é a força que uma superfície exerce sobre um objeto. Quando aplicamos uma força a uma superfície, esta exercerá sobre nós uma força de reação na mesma direção, no entanto com sentido oposto. Então, olha só, vai ter a mesma direção, mas sentido oposto. E é de acordo com a terceira lei de Newton. De acordo com a terceira lei de Newton, a força normal deve apresentar também a mesma intensidade. Então, tem que ter a mesma direção, a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, só o sentido vai ser oposto. Daqui aplicado na superfície. Além disso, a força sempre vai ser perpendicular ao plano dessa superfície, tá? Então, se a superfície está assim, ó, ela vai ser perpendicular, a força normal vai ser perpendicular.
Se o plano está aqui, ela vai ser perpendicular, ok? Sempre a força vai ser perpendicular, ó. Perpendicular. Opa, vai ser perpendicular com o plano dessa superfície. Então, por exemplo, eu tenho um bloco aqui e esse bloco está fazendo uma pressão sobre essa superfície. Qual que é a pressão? No caso, é o peso dele. O peso dele é a pressão, é a força que ele está fazendo sobre essa superfície. Só que ele está parado, concorda? O bloco está aqui está o chão, por exemplo, ou uma mesa. Ele está parado. Se ele está parado e tem uma força empurrando ele para baixo, tem que ter outra força ali anulando, porque se tivesse só uma força, a força resultante não seria nula, então ele estaria em movimento acelerado. Mas ele está parado, ele não está em movimento acelerado. Ele está em inércia, ele está em repouso. Então o que acontece? Tem alguma força anulando ela. Qual a força? É justamente a força normal. Essa força normal surge em reação à força-peso, né? A gente vai ver nos exercícios básicos que nem sempre vai ser a força-peso, tá? Mas surge em reação à força que está sendo aplicado sobre essa superfície, ok? Então, só lembrando, ó, a força normal ela é sempre perpendicular à superfície. E ela vai ter um módulo exatamente igual com a força que está sendo aplicada na superfície. Então, se esse bloco estiver aplicando uma força de 10 newtons nessa superfície, essa superfície vai devolver 10 nesse sentido aqui, ó, perpendicular à superfície. Se esse bloco estiver aplicando uma força aqui de 5 newtons nessa superfície, essa superfície também vai devolver 5 newtons, ok? Sempre perpendicular à superfície, ó. Aqui está a superfície. A normal é sempre perpendicular à superfície. Aqui está a superfície, a normal sempre é perpendicular à superfície. Mas peraí, professor, isso daqui não vai cair? Sim, mas imagina que você tem esse bloco e você está empurrando esse bloco contra a parede, né? Perceba que a força que você vai empurrar contra a parede não é necessariamente o peso desse bloco. Você pode fazer uma força maior, uma força menor, né? Mas a força que você estiver empurrando aqui esse bloco contra a parede vai devolver exatamente a mesma força que você fizer. Se você empurrar esse bloco contra a parede com 10 newton, a parede vai devolver 10. Se você empurrar 20, a parede vai devolver 20. Sempre, por quê? Sempre no intuito de anular a sua força-peso ali, a sua força que você está sendo aplicando, né? Porque ele vai estar parado. Eu estou empurrando e o objeto está parado. Então a força resultante é zero. Então se eu fazer 20, tem que ter uma 20 com direção oposta para anular a minha. Para continuar parado. Quem que faz essa 20 com direção oposta? É justamente a normal. Aqui mesma coisa, ó, normal com a superfície. Aqui mesma coisa, normal com a superfície. Mas professor, aqui também está caindo, mas aqui também eu posso empurrar, né? Eu estou segurando um bloco contra o teto, por exemplo, né? A força que eu fizer, né, vai ser aqui a normal que eu vou devolver, né? Mas é a força que eu fizer? Não, eu vou fazer uma força, além, ó, eu tenho uma força empurrando, a normal está para baixo e ainda vai ter a peso do objeto para baixo, né? Nesse caso aqui, o que a normal vai acontecer? A normal vai ser de uma forma que anule. Vamos supor que esse bloco está paradinho. A força resultante é zero. Quem que seria a força resultante nesse caso? Ó? Quem que seria a força resultante nesse caso? Ó? A força está para cima, que eu estou fazendo. A força que eu estou fazendo, F, está para cima. Menos a normal está para baixo, porque perpendicular, no caso é a parede. Perpendicular à parede é para baixo, a normal está para baixo, por isso que é negativa. E a peso sempre é para baixo, tá? Então, ou seja, a força resultante, no caso aqui, vai ser zero, porque eu estou supondo que o objeto está parado. Então, eu vou pegar a normal e passar a normal para cá. Ó. Então, a normal vai ser justamente a força que eu fizer menos o peso. Porque é o seguinte, se eu fazer uma força exatamente igual ao peso, eu não vou empurrar o bloco contra o teto. Eu só vou segurar. Eu só estou segurando o bloco. Ou seja, a normal é zero. Agora, se eu fazer uma força maior que o peso, aí o que acontece? O bloco já começa a aumentar a força que ele está pressionando o teto. O teto começa a devolver uma normal, né? Então, tudo que a minha força passar do peso, ó, força menos peso, tudo que minha força passar no peso, o teto vai devolver, anulando, porque o bloco está parado, tá? Nesse caso aqui, ó, o bloco está caindo, ó. Não tem nada, ó, não tem nenhuma superfície, o bloco está caindo. Tem alguma normal? Não, porque ele não está nem em contato com nenhuma superfície, tá?
E é essa força normal que a gente vai estudar no decorrer desta aula. Na segunda parte, a gente vai começar com esse exercício, aí a gente vai fazer alguns exercícios básicos de força normal, tá? Para você ir para a segunda aula, clica aqui, ó, no card que ele vai direto para essa segunda parte. Então, nessas aulas que eu pensei em fazer menores, sempre no final eu vou deixar um cardzinho para você ir para a próxima parte, para facilitar também, tá? Não esqueça de colocar aí nos comentários qual aula, qual o formato de aula que você prefere. Uma de 40 ou 4 de 10. Abraços e bons estudos.